Então, eu vim falar aqui hoje sobre os princípios do Solid. São 5 princípios aí que ajudam a gente a desenvolver um código mais estruturado, mais coeso e de melhor manutenção quando a gente utiliza o paradigma da orientação a objeto. Então, como eu falei, o Solid ele ajuda a gente a trabalhar com o paradigma da orientação a objeto. Eu separei aqui alguns benefícios da gente utilizar o Solid junto com orientação a objeto. Então, ele gera um código de fácil manutenção, que fornece certo reaproveitamento das classes, dos métodos desse código. Gera uma aplicação com um ciclo de vida maior. Vamos falar aqui agora dos princípios em si. Eles são 5. O primeiro é o da responsabilidade única, o SRP. O segundo é o princípio aberto-fechado. O terceiro é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio é um ponto aí que ele é mais teórico, mas quando a gente chegar lá a gente fala melhor sobre ele. A gente tem o ISP, que é o princípio da segregação de interface, e o DIP, que é o princípio da dependência de inversão. A gente vai entrar em cada um deles para trocar uma ideia melhor sobre esses caras. Antes da gente entrar nesses 5 pilares, eu vou propor aqui para a gente pensar um pouco no código que a gente está escrevendo, ou até no código que a gente pega para dar uma manutenção, ou para fazer alguma alteração, se a gente se depara com algum desses problemas. Eu acho que sim, que são problemas bem comuns aí. O primeiro problema que eu identifiquei aí, que o Solid ajuda a gente, é na dificuldade nos testes. Às vezes a gente gera código aí, ou pega código que a gente não tem nem ideia de como vai fazer os testes desse cara. Outro indicativo aí da gente estar escrevendo um código de baixa qualidade é se a gente tem classes muito grandes e classes muito complexas. Claro que esse ponto da complexidade é discutível, né? Porque dependendo da regra de negócio e tal, do que a gente está fazendo, a classe fica complexa, sim. A ideia do Solid é a gente abstrair essas classes, abstrair esses objetos o máximo para que esse problemão ele se transforme em vários problemas menores, né? Um outro ponto aí que indica que o nosso código não está legal é a gente não conseguir gerar código reutilizável em outras partes do projeto, em outras partes da aplicação. E por último, mas não menos importantes que os outros, código frágil a mudanças. Muitas vezes a gente pega uma alteração, uma solicitação de change ali, a ideia da change é até simples, é até algo bem simples de se fazer, teoricamente. Mas quando a gente analisa o código, a gente chega à conclusão que vai ter que alterar um monte de coisa, que vai ser muito mais difícil do que realmente a complexidade daquela alteração em si. Então, o Solid ele é uma série de técnicas aí, de pilares, para a gente tentar minimizar essas causas aí, esses erros. Agora vamos entrar aí nos 5 princípios de fato. O primeiro princípio é o da responsabilidade única. O que esse cara fala pra gente? Ele fala que cada classe ela deve ter uma responsabilidade ou um motivo para mudar. Esse princípio ele está estritamente ligado ao pilar da abstração, da programação orientada a objeto. E um ponto positivo aí que eu identifiquei nesse princípio é que ele gera uma certa organização no nosso código. Ele gera mais abstração dos objetos também e, consequentemente, uma reutilização do código. Vou fazer uma demonstração de um código que não segue o SRP e, posteriormente, um código que segue. Aqui, começando por um código que não segue o SRP, a gente tem essa classe carrinho de compras e, se a gente for analisar os métodos dela, ela tem várias responsabilidades. Por exemplo, ela tem uma responsabilidade aqui em cima do item para verificar se o item é válido. Ela tem outra responsabilidade aqui para enviar e-mail. Se a gente parar para pensar, essa classe pode até estar funcionando, o sistema pode estar rodando legal, ela não está seguindo o SRP porque ela tem várias responsabilidades em uma classe. Caso ocorra uma change aí, uma alteração nesse projeto e a gente precise enviar um e-mail num lugar que não tem nada a ver com o carrinho de compra, a gente vai ter que instanciar o carrinho de compra para utilizar só esse método, o que vai gerar um código pouco coeso, né? A mesma coisa no item. Se existe um lugar aí que a gente precise validar o item, a gente vai ter que instanciar o carrinho de compra só para validar esse item. Então, agora eu vou mostrar aí um código que segue o SRP. Esse código aqui eu reescrevi. Então, a nossa classe carrinho de compras, se a gente analisar aqui pelo Solution Explorer, ela se transformou, além da carrinho de compras, em mais 3 outras classes. E agora cada uma teria sua responsabilidade correta. Por exemplo, o carrinho de compra ele só tem os métodos que interagem com o objeto carrinho de compra, que fazem
sentido aqui ter. A gente criou também um método, no caso, para e-mail, todos os atributos e todas as particularidades aí de e-mail. Então, se a gente precisar usar, nesse caso aqui, o e-mail em algum lugar do código que não tenha relação nenhuma com o carrinho de compras, a gente não precisa mais instanciar esse cara. Primeiro princípio aí que a gente tem é o SRP. O próximo princípio que a gente tem aí é o princípio aberto-fechado. Esse cara, ele fala pra gente que a gente tem que gerar aplicações que elas sejam fechadas para alteração e abertas para expansão. Para a gente entender um pouquinho melhor aí o que é uma alteração, o que é uma expansão, uma alteração é quando, para a gente implementar uma nova funcionalidade, uma nova parte aí do nosso sistema, a gente tem que alterar coisas que já existem, métodos que já existem, classes que já existem, para conseguir fazer isso funcionar. E uma expansão é quando a gente cria a nossa aplicação pensando que ela pode crescer. Então, a gente cria ela com técnicas e medidas para que quando surja uma nova change ou uma nova funcionalidade, a gente tenha que criar coisas e não ficar alterando muitas coisas que já existem. Um ponto aí é que a expansão ela requer um nível maior de abstração aí das classes e dos objetos. Um ponto interessante aí que identifiquei que esse pilar gera para a gente, pouca necessidade de retrabalho no código. Vamos demonstrar aí o nosso exemplo que não segue o OCP e o nosso exemplo que segue o OCP. No nosso exemplo do OCP aqui, a gente tem uma classe arquivo. A ideia dessa classe é que ela tem alguns atributos e uns métodos para ler arquivos. E aí, no caso, a gente já tem dois métodos aqui, um que lê arquivo CSV e um que lê arquivo TXT. Beleza. Isso pode estar funcionando, pode estar legal no sistema, rodando, mas isso não segue o nosso OCP. Por quê? Imagina que comece a aparecer várias changes aí nesse nosso leitor de arquivo e ele começa a passar a ler arquivos diferentes, como PDF, começa a passar a ler Excel, começa a passar a ler KNAB, que é um arquivo aí de registro bancário. Enfim, essa classe arquivo, ela vai começar a gerar aí o que a gente chama de código espaguete. Então, é uma classe imensa com um alto nível de complexidade nos métodos e tudo que a gente for fazer aqui dentro, a gente vai ter que parar um tempinho antes para entender o que que essa classe é. Então, o OCP ele ajuda a gente a estruturar melhor as nossas classes para não gerar esse código espaguete aí, não gerar essa bagunça no código. Eu vou abrir nosso exemplo aí de código refatorado. A gente pode reparar que a gente ainda tem a classe arquivo, ela ainda tem os dados e seta e pega esses dados para apresentar. Porém, a responsabilidade de ler o arquivo, ela foi para dentro dos métodos. Então, se a gente abrir o CSV aqui, ele abre lá arquivo e aí ele chama o CSV para ler o tipo de arquivo CSV. A mesma coisa aqui no TXT. O que que acontece? Caso a gente precise ler um PDF, a gente vai adicionar um novo arquivo aqui, PDF, com as particularidades do PDF aqui, pode ou não ter mais métodos para que a leitura desse PDF seja feita, mas a classe arquivo sempre vai ficar enxuta. E o que vai crescer aqui é o número de novas classes que a gente vai ter no nosso projeto. E isso faz com que o nosso projeto fique muito mais organizado na hora da gente ler as classes, na hora da gente entender o que está acontecendo ali. A gente chegou agora no LSP, que é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio, como eu falei no início, ele é um princípio mais conceitual. O objetivo desse cara é validar se a gente está criando as relações de herança no nosso código corretamente. Ou seja, se quando a gente cria uma classe e aí a gente fala que uma classe é uma shield dela, né? Uma filha dela. Esse princípio ele tem em mente validar se a gente está criando essa relação correta ou se a gente pode estar criando uma relação que gere bugs no nosso código. Então, o que que ele fala? Que uma classe filha ela deve ser utilizada no mesmo lugar da classe pai sem que tenha nenhum erro. Como eu comentei, esse conceito ele valida se estamos implementando a relação de herança corretamente. Então, vamos para o nosso exemplo. Vamos pensar aqui primeiro nos objetos, retângulo e quadrado. Eles são objetos bem parecidos, então dá para a gente visualizar a confusão que uma abstração errada pode causar. Eles são objetos bem parecidos, principalmente no seu cálculo de área. O cálculo de área deles é igual. No nosso exemplo aqui, que não segue o LSP, eu criei a classe retângulo
com os métodos setters e getters e com o método para pegar a área. E aí eu criei uma classe quadrado com uma especialização para setar a altura e altura, porque o quadrado ele tem que ter a mesma medida entre largura e altura. E aí eu falei que esse quadrado ele é filho do retângulo, para a gente utilizar o método para calcular a área. Por que isso está errado? Isso gera um erro de lógica na hora da gente calcular as áreas. Levando aqui em consideração o teste do retângulo, aqui normal, se está setando a altura como 5 e largura como 10, a área vai dar 50, tudo bem? Na hora do quadrado também, você seta só a altura, porque ele força a largura, e os lados do quadrado são todos iguais, e aí ele vai dar a área de 25 normal aqui, certo também. Aqui que está o erro. O nosso conceito ele fala que a gente tem que utilizar a classe filha em qualquer lugar do código, no lugar da classe pai, sem que haja nenhum erro. Aqui a gente está utilizando a classe quadrado no lugar da retângulo, mas isso gera um erro, porque a gente seta a altura 5 e seta a largura 10. Mas nesse set largura, pela especialização do quadrado, ele força a altura a ser 10 também. E quando a gente dá um get área aqui, isso não faz o menor sentido com a verdadeira área que a gente setou. Vou mostrar para vocês o código refatorado seguindo o LSP. Para o nosso teste LSP ele ser correto, como eu abstrair esses objetos? Ao invés de eu falar que o quadrado ele é um filho de retângulo, que está errado, eu criei uma nova classe chamada de polígono. E aí essa classe, a principal responsabilidade dela é setar a forma, que é descobrir se é um quadrado ou retângulo, e retornar a área, que é o método que eles têm em comum. E aí, o retângulo, ele fica responsável por setar a sua largura e sua altura de maneira especializada, né? Porque a especialidade do retângulo na hora de setar a largura e altura é diferente da especialidade do quadrado, que tem todos os lados iguais. Sendo aqui no programa, quando a gente for fazer o teste, a gente consegue usar o quadrado, que é um filho, no lugar do polígono, e aí acessar a especialização do quadrado, ao invés de ter um método comum entre retângulo e quadrado para setar os lados. É o único dos pilares que eu identifiquei que ele não vai estar presente na nossa aplicação. Ele é basicamente um teste mesmo para a gente ver se a relação entre classe pai e classe filha foi construída de maneira correta. Então, nosso penúltimo pilar, o pilar da segregação de interface. Existe um erro bem comum que o pessoal tem ao utilizar a interface, que é criar uma interface gigante com uma porrada de método ali e forçar as classes que usam essa interface ter métodos ali que só são de enfeites, que nunca vão ser utilizados por aquela classe. Então, o que o ISP ele diz? Que a gente precisa segregar as interfaces, que muitas interfaces elas são melhores do que uma interface única com muitos métodos. Até porque as classes vão implementar esses métodos e as classes vão ficar ali assinando métodos que elas não utilizam. Um outro ponto legal aí sobre as interfaces é que elas não implementam os métodos, elas só carregam a assinatura ali e as classes que implementam esses métodos. Ponto interessante que eu identifiquei que esse pilar gera para a gente é um baixo acoplamento no código e uma alta coesão desse código também. Então, bora lá para o exemplo. Vamos olhar antes de olhar para as classes no nosso Solution Explorer aqui. Aqui a gente tem o iCadastro, ele é uma interface que vai ser utilizado por essas classes aqui dentro da DAO. Esse iCadastro, ele não está seguindo o ISP, por quê? Porque ele assina esses três métodos, mas não necessariamente essas três classes utilizam os três métodos. Por exemplo, a usuário model, ela teoricamente vai utilizar todos os métodos. Até aí tá tudo certinho, seguindo o SP. Começa a dar ruim aqui na lead model. Se você dá uma olhada, a lead model tem o registrar log aqui que ela não iria utilizar, mas ela tem que carregar esse método porque ela tá vindo da interface. A interface força ela a carregar esse método. E fica mais bizarro de se ler, mais feio de se ler, quando a gente chega no contrato módulo, que ela só precisaria utilizar o método de salvar. Então, eu vou abrir aqui um exemplo de código seguindo o ISP, o princípio da segregação de interface. Então, para a gente seguir esse princípio, o que que eu fiz? Eu peguei aquela interface ali que eu tinha de cadastro e eu segreguei ela em mais duas interfaces. Então, cada interface aí tem exatamente os métodos que ela precisa carregar. Então, a iCadastro ela ficou só com o método de salvar
A iLog ficou só com o método de responsabilidade do log e a iNotificação ficou só com o método de enviar notificação. Sendo assim, se a gente pegar a lead aqui, que ela carrega duas classes lá no nosso exemplo, aqui ela já está carregando só as classes que ela usaria, que a gente precisaria implementar. No caso da contrato, a mesma coisa, ela carrega só a classe que ela precisa implementar. E no caso da usuário, ela carrega as três classes e sendo assim ela carrega também as três interfaces. Aí vamos pro nosso último amiguinho aí, que é o princípio da inversão de dependência. Esse princípio ele é bem simples, cara. Bem simples mesmo, é só para a gente prestar atenção ali na onde a gente está instanciando as nossas variáveis e as nossas classes, para verificar se não tá gerando um erro de dependência aí. Então, o que que ele fala? Que módulos de alto nível, eles não devem depender de módulos de baixo nível. Eu vou explicar isso aí no código que fica mais fácil. Então, eu vou abrir um código aqui que não segue o DIP, o dependência inverso. Então, imagina que a gente tem uma classe aqui de mensageiro, e essa classe, ela é a nossa classe de alto nível, porque a gente está utilizando classes muito parecidas dentro das funções da nossa classe. E essas aqui seriam as classes de baixo nível. O fato da gente estar instanciando essas classes dentro da classe mensageiro, que é alto nível, a gente está gerando uma dependência da classe de baixo nível. Ou seja, a gente precisa que as classes de baixo nível funcionem corretamente para a classe de alto nível funcionar corretamente. E isso não é legal, não é um ponto legal no nosso código. Eu vou abrir agora um código refatorado, respeitando essa inversão de dependência. A gente ainda tem a nossa classe de mensageiro, porém, agora essa classe de mensageiro ela não depende mais de uma classe de baixo nível. E sim, ela está dependendo de uma classe de alto nível também. Então, aqui a gente pega o mensageiro e instanciou aqui o canal, que seria aquele SMS ou o e-mail. E aqui a gente criou uma classe pai para eles, o iMessaging Token. Fazendo assim quando o token é solicitado por SMS, a gente instancia o SMS. Quando o token é instanciado por e-mail, a gente instancia o e-mail. E aqui na classe de mensageirinha, a gente depende da mensagem token, que é a PIO delas. Então a gente depende da classe de alto nível, deixando de depender ali das classes de baixo nível. Esse foi o conceito aí de dependência de inversão, é o nosso último conceito aí. E aqui eu separei alguns pontos positivos aí, que eu identifiquei nesse meu estudo do Solid, alguns pontos legais que podem melhorar bastante aí o nosso código. Eles geram um código mais coeso, são uma série de práticas ali que muitas vezes visam só coerência e só o sentido do código, né? Muitas vezes o exemplo ali ele estava funcionando, mas a gente fez uma alteração para ele ficar mais legível, para ficar mais coerente. É um código mais fácil de manter. Um dos objetivos também é gerar um código com um bom reaproveitamento. Isso gera um código que a gente tem que fazer menos alterações para que as coisas funcionem. Mais fácil de entender e mais fácil de ajustar conforme a necessidade, né? Além de gerar um código testável e reaproveitável. Acho que é base aí para o desenvolvimento, né, da aplicação focada em orientação a objeto, principalmente. Eu acho que a base aí de tudo que a gente vem passando também bastante para a galera aí focada em hard code. Mas também tem muitas coisas de boas práticas aí que acho que acabam se aplicando para outros tipos de desenvolvimento e boas práticas assim por diante.